tem o Richard Lin, que junto com o Tatu Valhaunen, um finlandês, Tatu alguma coisa, Tatu Valhaunen, acho que é Valhaunen, e o Richard Lin, em 2002, eles publicaram um artigo mostrando que o QI médio de vários países estava correlacionado com a qualidade de vida, com o H-index, com o IDH, né? Com a renda per capita, com várias características relacionadas à produção intelectual e financeira dos países, tinha relação com o QI. De fato, está razoavelmente correlacionado, mas não da maneira como eles colocaram, na proporção em que eles colocaram, e principalmente os QIs que eles apresentaram, os resultados, estavam praticamente todos distorcidos, abaixo de um certo nível estavam praticamente todos distorcidos, né? O estudo que eu fiz faz um mês, 2 meses, eu mostro justamente isso. Aquela história de que o brasileiro tem QI médio de 83, aquilo está muito fora da realidade. O QI médio é aproximadamente 97, né? O QI correto do Brasil é abaixo da média, mas não tão abaixo. Tem em Nepal, o QI médio, de acordo com o Richard Lin, o QI médio em Nepal é 43. Quer dizer, é um país que você tem uma arquitetura urbana normal, você tem produção científica. 91, não é de Nepal, o Nepal é tipo 93, mas tem outro país que acho que é Guiana, talvez Guiana Inglesa, não me recordo qual é o país. Suriname, não me recordo. Tem um país que tem o QI médio 53, esse 43 é o Nepal, né? 53, e eles têm 91% da população alfabetizada. É totalmente inconsistente, não faz o menor sentido. Se você tem de fato um país... Você assistiu aquele Forrest Gump? Sim. Aquele personagem ele interpreta uma pessoa que teria mais ou menos 75 de QI, né? E o Rayman, do Tom Cruise, e o Robert De Niro e o Tom Cruise. Esse daí eu não acho que não assisti, não. Também Esse eu acho que não. Ele interpretava, ele foi inspirado no Shanks, que tinha cerca de 70 de QI. Mas o do Tom Hanks é adequado. Então, ele tinha 75 de QI. Naquele nível intelectual já é muito difícil da pessoa ser alfabetizada. Ainda dá, mas é difícil. Com 60 de QI, 65, já é muito difícil dizer. 90% da população com menos de 60 de QI, menos de 65 de QI, não consegue ser alfabetizada, mesmo sendo um ritmo mais lento e tal, é muito difícil, né? Como é que você pode ter um país que você tenha uma civilização urbana, tecnológica, 91% da população é alfabetizada e tem o QI médio do país 53? Tá claramente errado, né? O QI médio provável, eu não me recordo agora qual era, mas uns 85 talvez, nesse país. E no Brasil cerca de 97. Dizem que, realmente, a gente recebeu um convidado aqui que ele falou que o QI do Brasil era 83 e que o QI médio do macaco pode chegar tipo, a 87. A Coco, tem uma gorila chamada Coco, né, que fizeram os exames nos anos 90 e divulgaram que em 95 da Coco. Só que tem várias falhas. Algumas fontes divulgaram 75, outras divulgaram 85 e outras 95. Só que foi uma pesquisadora, inclusive tem uns vídeos dessa, é uma senhorinha, deve ter uns 75 anos, e ela abraça um gorila, ela se despede de um gorila, tem vários vídeos dela na internet, né? E ela que fez o treinamento da Coco na linguagem dos sinais e depois aplicou esse teste na Coco. Ela distorceu um pouco os resultados para cima, né? Então, aparentemente o correto seria cerca de 75, que ainda eu acho que é exagero, mas muitas fontes divulgaram, a maior parte das fontes divulgou 95, o caso da Coco. Tem caso de chimpanzés e orangotangos também que tem resultados relativamente altos divulgados, mas os corretos a gente não sabe exatamente, porque os detalhes de como foi aplicado, no caso dessa senhorinha tem um pouco de detalhe de como ela aplicou os testes, né? Parece que ela aplicou os testes de criança de 3 anos, quando a Coco tinha, eu acho que uns 10 anos, uma coisa assim. Então já tem uma diferença grande, tem que ser levado em consideração essa diferença dos testes que ela aplicou e para a idade do gorila na época que foi aplicado, comparando inclusive a idade do gorila em proporção humana, que seria talvez metade, talvez 2 para 1, né? Mas enfim, o fato é que vamos supor que um gorila tenha 80 de fato, de 75 a 85 seria um QI razoável para um gorila. Você tem uma civilização humana que tem um ambiente humano. Se eles produzem... Tem um vídeo do Ariano Suassuna que ele comenta que ele é contra a teoria da evolução. Esse vídeo é muito bom. Do pregador de roupa. Do pregador de roupa. Vê se o gorila consegue fazer um pregador de roupa, né? Tipo assim. Aí você imagina uma civilização que eles tenham não só pregador de roupa, eles têm tipo uma arquitetura, com, sabe, estruturas complexas, eles têm tecnologia e tal. Como é que você pode falar que uma civilização dessas tem um QI médio 53? E não só isso, esses são argumentos meio que não são muito bem costurados, são argumentos assim,
dá para perceber que está errado, mas não são numericamente consistentes. Na análise que eu faço, eu mostro comparação do PISA, aplicado em mais de 100 países, o ICI, aplicado em mais de 70 países, 80 países, e comparo com os QIs nos mesmos países. Você tem uma correlação muito forte para os QIs acima de 98, acima de 101, um pouco acima de 100, os QIs estão muito fortemente correlacionados com os scores no PISA. Abaixo de um certo ponto, de uns 95, 97, você começa a ter um espalhamento dos QIs e você começa a ter, eles empurram da África, da Austrália para baixo, da Europa, da Ásia, eles empurram para cima. Então tem esse Richard Link que fez o estudo, ele escrevia para uma revista de supremacia branca, ele era neonazista, né? Ele tinha vínculo com o neonazismo, ele teve várias denúncias contra ele e tal. Então, quer dizer, ele era um cara que ele tinha um viés na análise dele, embora ele se baseasse em dados concretos, estudos concretos, mas a interpretação que ele fazia dos dados tinha muitos vieses. Legal. Então, Entendi. a esse artigo que eu trato da questão, principalmente técnica, na parte mais numérica, a parte mais científica, justamente comparando o... E tem outro problema também. Tem um estudo que foi feito com crianças que receberam $10 para fazer dois grupos de crianças mais ou menos equivalentes. Um grupo recebeu $10 para fazer o melhor que elas pudessem no teste de QI e o outro não recebeu nada. Aquelas que receberam $10 tiveram quase 11 pontos, né, de QI mais alto do que aquele que não recebeu nada. Quer dizer, você coloca um pequeno incentivo, já aumenta o score. Em parte, não é porque elas ficam mais habilidosas, é porque elas chutam quase tudo. Algumas têm Você chegou a ver na entrevista do Marcelo Andrade, que tem um gráfico que eu mostrei da distribuição normal. Ah, sim, distribuição que normal. tem aquele calombinho, tem o normal das pessoas que tentaram resolver e o outro das pessoas que chutaram. Quer dizer, você tem uma quantidade de tipo 15%, 10% das pessoas chutando todas as questões, você vai baixar o QI médio do país, não porque o QI médio, porque aquilo não está refletindo o QI daquelas pessoas. Com certeza, com certeza. Elas não estavam motivadas para tentar fazer o melhor que elas pudessem. Sim. Se você tem um país em que as pessoas não precisam se preocupar com comida, não precisam se preocupar com trabalho, que elas estão tranquilas, elas podem levar aquilo na brincadeira e fazer o melhor que elas puderem. Não vão estar perdendo. Agora, se a pessoa tem outras preocupações, tem violência doméstica, falta comida, o pai dela está desempregado, ela não vai se preocupar não está ganhando nada com aquilo, ela não vai se empenhar em fazer aquilo. Ela pode chutar tudo e vai ter um score mais baixo, não porque ela não tem a capacidade, sim porque houve, né, e o Richard Link não considerou nada disso, ele teve vários pontos, várias falhas no estudo dele, e algumas delas foram verificadas. Quando faz essa parte faz a correlação com o PISA, fica muito evidente esse problema de forma mais científica, mais numérica. Os fatores demográficos influenciam muito nos resultados como um todo, de tudo, né? Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.